Imagine a seguinte situação. Uma criança esquece o material em casa e diz à professora: "Ninguém me lembrou." Em casa, diante de uma tarefa mais exigente, "Eu não sei fazer, é muito difícil para mim." E aos poucos, uma mensagem vai se formando, sutil, mas profunda, a de que os problemas estão sempre fora e as respostas raramente dentro. Sem perceber, essa criança começa a se afastar de algo essencial, a experiência de que ela pode agir, decidir e mudar. E quando isso acontece, o que se perde não é apenas o desempenho, é algo muito mais importante: a capacidade de assumir a própria vida. Hoje, vamos falar sobre um dos desafios mais delicados da educação atual, o vitimismo, e sobre como ele pode, silenciosamente, comprometer aquilo que mais buscamos formar em nossos filhos, a responsabilidade. Para conversar conosco sobre esse tema, recebemos hoje a professora Stephanie Onesco, mestre em História, especialista em ensino de História e Geografia e suas linguagens, foi host do podcast Stand BSM, sobre literatura, política e ideias. E no nosso colégio, ela é preceptora e professora de História do Ensino Fundamental 2 e Médio. Professora Stephanie, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Alexandre. Stephanie, como que você vê e enxerga esse paralelo entre responsabilidade e essa tendência crescente à vitimização? Certo. Bom, vamos fazer um fio histórico aqui, né? Após as grandes guerras, em especial a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma preocupação maior em relação à questão da violação dos direitos, né, individuais, questão das injustiças sociais que foram cometidas, em especial no século XX, né, a partir de uma série de ideologias, de genocídios que ocorreram. Isso foi positivo, né? Essa preocupação, porque a gente teve ali a inserção de uma série de direitos humanos, né, sendo adotados em várias sociedades, em prol, né, principalmente em pensar essa questão da vítima, né? A vítima de um fato real, seja um abuso, seja um trauma, seja uma violência, né, que essa pessoa sofreu. Só que no decorrer do século XX, a gente também tem aí uma série de abordagens dentro da sociologia, dentro da própria psicologia, que vão acabar distorcendo um pouquinho, né, essa questão da vítima, né, trazendo uma ideia, né, muitas vezes, de um vitimismo como identidade permanente. E a partir disso, né, a gente vai ter, vamos dizer assim, né, uma série de eventos que vão acabar dando essa movimentação, né, de dizer, olha, só tudo que acontece comigo é derivado disso, disso, aquilo, mas nunca nesse sentido de responsabilidade individual, né, tentando sempre culpabilizar alguma coisa ali exterior. Então, isso acabou sendo cada vez mais motivado, né, por muitas dessas tendências sociológicas e psicológicas. E aí vem a era digital, né, Alexandre? Então, no século XXI, a gente está vivendo essa era, e essa era acaba, obviamente, ampliando essas narrativas pessoais, inclusive dessa ideia de vitimismo como identidade permanente. A partir desse momento, a gente está falando também, né, dos nossos alunos que estão vivendo isso e que se deparam muitas vezes, né, com essas narrativas que foram se amplificando e que não é necessariamente igual a gente fala, né? É muito importante a gente separar o que é a vítima em si, que existe, né, de um fato real e tal, daquele que acaba aderindo aí a um vitimismo como identidade permanente. E aí tá o perigo, porque você fica amplificando essas narrativas e a responsabilidade, ela começa, obviamente, a degringolar, né? Você tem ali essa desnutrição da responsabilidade atualmente, né? Como se tudo que acontecesse fosse uma culpa, né, do ambiente, do externo, do outro, né? Então, sempre fora, nunca sempre ela. fora, nunca dentro. E óbvio que isso vai, né, tirando essa virtude que é tão importante, né, desnutrindo ela mesmo, que é uma virtude tão importante, assim, para a formação do caráter, para a formação humana. A gente também tem que levar em consideração que nós somos, né, filhos, né, netos da década ali de 60, né, 70, 80, né, nós, geração um pouquinho mais antiga, mas os nossos alunos, né, então, década de 60, 70, e você tem ali, obviamente, uma geração que teve mais comodidades, né, no pós-guerra. Até na historiografia a gente denomina, né, os baby boomers.
Então, essa geração, ela acabou, obviamente, tentando, né, tirar sempre as suas futuras, os seus filhos, os seus netos, de qualquer sofrimento. Tentando ali exatamente protegê-los, blindá-los, mas a gente sabe que isso aí tem consequências severas, né, para a formação do caráter, né? Obviamente, a gente não está falando de problemas, né, de circunstâncias graves, que obviamente você precisa, né, blindar e tal, mas de coisas que são ali corriqueiras, né, e que a gente precisa oportunizar. A gente fala de uma geração, né, que cada vez menos tem essas oportunidades de exercer virtude. Por quê? Porque a gente vive numa era muito mais cômoda, né, historicamente. Então, quando você tem essa dificuldade de enfrentar, assim, desafios, é um pouco em decorrência dessa blindagem que a gente está vivendo também, né? Que a gente está acabando ali, acaba fazendo, obviamente não de forma, vamos dizer assim, pensando, né? A gente faz nesse sentido de proteção, de tentar exatamente blindar os nossos filhos de qualquer sofrimento, mas obviamente isso não oportuniza que eles sofram e obviamente sofram, né, coisas corriqueiras da vida, circunstâncias, e obviamente ali, né, formem um caráter de fato forjado em virtude, né? E pegando esse gancho, a gente sente ali dos pais essa grande preocupação em validar emoções, o que em certa medida, importante, mas ao mesmo tempo a gente vê as crianças com grande dificuldade e incapacidade de lidar com problemas, de lidar com dificuldades. Como você vê assim que pode equilibrar escuta e exigência? Certo. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, com a criança, com o adolescente, é sempre acolher. Né, acolher o sentimento, acolher aquela circunstância desfavorável que ele passou. Então, a primeira coisa é sempre acolhida. É isso que eles esperam de nós, né? Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado é não fazer uma validação. Isso já é uma validação daquele problema, dando foco no problema e não na solução. Né? O nosso caminho tem que ser assim, perguntar, olha, aconteceu essa circunstância, tem esse problema, mas a partir de agora qual é a solução? Então a gente sempre tem que projetar a resolução daquilo. Né? Mas muitas vezes, né, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba dando o foco para o problema e alimenta certos monstros, os nossos filhos, né, que estão ali sob a nossa responsabilidade, e isso obviamente gera, né, para adolescente, para criança, opa, tô sendo validada, né, olha, emocionalmente, meu pai tá... Não, então assim, é sempre jogar o foco para a resolução do problema. Né? Isso é o mais importante. Por exemplo, né, uma coisa que é muito comum de acontecer. Os alunos chegam e falam, olha, fui mal nessa prova, né, tô indo mal nessa disciplina. Muito provavelmente o professor é que me persegue, né, o professor é que tem alguma, né, rixa ali comigo, alguma coisa. Né? Meu pai que não ajuda no GTA. Exatamente. Então, sempre assim, culpabiliza quem tá, né, ali, as possibilidades variadas, né? E aí, se o pai, obviamente, alimenta isso, né? Olha, então é isso mesmo. Tá. Você não tem uma resolução prática. Então, olha, o que a gente tem que começar a partir de agora? Fazer um cronograma, né? Seguir ali, ter uma constância em estudo, começar ali a dar mais tempo, mais horas destinada a esse conteúdo, a essa disciplina que você está com dificuldade. Então, é sempre para resolução, nunca em si para o problema, porque senão você não tem um crescimento e fica alimentando certas coisas. A mesma coisa em relação aos sentimentos, às emoções. Né? A gente sempre fala, né? O sentimento, o ato de você se sentir triste, né? Injustiçado, ele não isenta você do dever. Isso não isenta você do dever. O sentimento ele não pode controlar, ele não pode ser a bússola moral, a bússola para as nossas ações. Então a gente tem que ter muito cuidado em validar o sentimento. Não tem como você não sentir-se, né, de uma forma diante de uma situação ruim, desfavorável para você. Mas o que eu não posso fazer é exatamente achar que esse sentimento que vai guiar a partir de agora as minhas ações. Né? Então a gente tem que sempre pensar, né, que sentimento, emoção, ele não isenta você do dever, certo? Você tem o direito de sentir. A gente tem que sim, né, acolher esse sentimento, mas dali para frente é que a gente tem que projetar no nosso filho, no nosso aluno, porque senão a gente perde muito, muito, muito em questões de responsabilidade. Não, isso só piora, né? Porque isso pode criar um círculo aí vicioso de carência e atenção, e esse acolhimento, se ele for muito extenso, ele pode alimentar isso nos jovens e nas crianças. Né? E aí você tem o quê? Você tem um jovem, uma criança que é lamuriosa, né?
que fica ali só, né, sempre se fazer qualquer coisa que aconteça, então sempre se projeta, né, olha, mas é por conta disso, papai, então sempre projetando a responsabilidade no outro. E aí você vai criando aquela síndrome de Hard, que a gente denomina, né, que é aquela série de desenhos da década de 60, que você tem o Lip, né, que é o leão ali, e ele é bem otimista nas aventuras, e você tem o Hard, que é a hiena, que é aquela que fica, né, o tempo inteiro, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. E aí você vai projetando essa síndrome. Então, tudo, né, é sempre alimentando essa lamúria, esse descontentamento, mas nunca pensando nas responsabilidades individuais e projetando dali para frente. O que eu posso fazer diante daquilo? Né? Veja, olha, como que a falta de responsabilidade, ela acaba ali corroendo a dignidade humana. Ela acaba corroendo, né, de certa forma, essa possibilidade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Né? Então, a gente precisa sempre pensar muito se a gente está, de fato, como pai, né, como mãe, projetando na resolução ou dando mais foco no problema e criando, talvez, uma criança, né, uma adolescente que vá, né, se alimentando dessa vítima com uma identidade permanente. Eu queria colocar uma lupa nessa parte de emoções, sentimentos, porque eu vejo que isso tem uma correlação muito grande nas crianças e nos jovens que não conseguem lidar com frustrações, turbulências, contrariedades, dificuldades. E como que os pais eles podem ajudar essas crianças, explicando muito isso que você comentou, né, dessa responsabilidade, mas com dicas práticas, né, para os pais que estão nos assistindo agora. Acho que tem uma série de coisas que a gente faz em preceptoria, né, aqui no colégio também, que ajuda meninas que têm um pouco mais essa tendência, né, já que o meu público é o feminino, que é, né, basicamente, primeiro, deixar que aconteçam frustrações. Esquecer um trabalho, deixa esquecer, isso gera consequência, e ele vai ter que, né, ser responsável pela consequência de não ter trazido um trabalho, de não ter, né, ido bem, enfim, né, não ter conseguido executar uma tarefa. Então, a primeira coisa é deixar que essas pequenas frustrações, elas aconteçam. Isso é importante, lembra? Dar essa oportunidade de exercer, né, essa responsabilidade. Não, e esse processo ele é muito importante mesmo, porque na vida adulta, esses jovens, essas crianças vão enfrentar frustrações. Muitas. Elas vão aprender agora, num ambiente que elas tenham essa confiança, a como lidar com esse sentimento e como o que fazer depois. Né? Exatamente. Então, é isso, você está preparando, veja, é o nosso filho, né? Então, a gente tem ali uma alma para levar para o céu, mas você também tem que forjar esse caráter. Então, como é que você vai fazer isso? Deixando que essas frustrações aconteçam. Sempre assim, a gente sempre sugere, né? Prática do perdão, né? Muitas meninas que acabam ali tem algum problema de amizade, por exemplo, a primeira coisa que a gente direciona, vai para a capela e pede para Deus que você consiga perdoar, que você consiga desfazer esse rancor aí no seu coração, né? Nem que isso leve um tempo, mas peça para ele todos os dias. Em casa, né? Isso é importante. Como é que o pai lida com a questão do perdão? Ele perdoa facilmente? A família entre si, né? Esposa, marido, se perdoam facilmente, né? E demonstram isso para os filhos, porque isso é importante. Então, exercer o perdão, ele exatamente faz o quê? Olha, quando eu perdoo, eu consigo... as pessoas erram, faz parte da vida, e a partir de agora, né, se projeta para frente, você não fica remoendo esses acontecimentos. Então, a gente sempre incentiva muito o perdão. Questão de serviço, né, na medida do possível, a gente sempre disponibilizar ações de serviço. Então, como é que eu consigo ajudar em casa? Como é que eu consigo ajudar na escola? Como é que eu consigo ajudar na minha comunidade, na minha igreja? Quais são as oportunidades que a gente está também dando para essas crianças, para esses jovens, para que eles consigam exercer esse tipo de serviço? Quando você serve, você transcende a você mesmo. Né? Você vai exatamente acabando com esse egocentrismo que é próprio, né? De muitos de nós. E, obviamente, quando você transcende, você consegue entregar alguma coisa para o outro. Isso também cria um senso de responsabilidade. Nossa, eu tenho um compromisso com outra pessoa. Eu tenho um compromisso profissional, né? Um compromisso, e isso vai ali alimentando essa responsabilidade, né? Então, eu diria, né, essa questão da deixar oportunizar frustrações, sempre pensar muito na prática do perdão, ações de serviço,
na medida do possível, obviamente, né, conscientizar que os pequenos sacrifícios que a gente faz, né, em casa ou em outras ocasiões, elas oportunizam, né, forjar esse caráter mesmo. Eu falo que depois ali dos 7 anos, a criança ela começa a entender bem, né, olha, o que é, na verdade, ali um caráter, né, por que isso é importante? Né? Então, por que meu pai sai todo dia de manhã, trabalha o dia inteiro, volta, não reclama, né? Sorriso no rosto, bom humor. E eu sei que não é fácil, a gente tem que, como fala, né? A gente tem que trazer uma vestimenta para nossa faceta, assim, né? Opa, não foi legal o dia no trabalho, mas opa, minha casa é onde eu vou exercer o meu papel como aquele que forja o caráter dos meus filhos. E isso é o maior compromisso que a gente tem aqui na Terra, né? Então, é sempre observar isso, e a gente sempre fala isso para as meninas, né, principalmente na fase da adolescência, quando elas estão um pouco mais, vamos dizer assim, mais preparadas para entender, né, melhor coisas mais profundas do transcendente, elas sempre olharem para a cruz, né, então a cruz de Cristo. Então você olha para a cruz de Cristo diante de um problema, e você lembra que é ali que você tem que depositar, e pensar que é ela, né, que no final das contas nos dá sentido de vida. Então, se, né, Jesus Cristo passou pelo que passou e a cruz ela tem esse significado, essa circunstância desfavorável vai fazer com que eu consiga entender, opa, se essa é minha cruz, eu aceito e eu vou começar a pensar a partir daqui, né, a partir desse apontamento. Eu sempre falo para as meninas, gente, olhem para a cruz, quando vocês estiverem assim, muito irritadas, chorosas, né, isso, olhem para a cruz. O mundo acabou. Não, ele não acabou, ele começou ali na cruz, inclusive. E a perspectiva do problema ele acaba sendo outra, né? Exatamente, você minimiza, né? Você minimiza mesmo. Então, é uma coisa que a gente sempre tenta, né, fazer. E óbvio que tem várias outras medidas que a gente faz, assim, mas essas eu diria que são aquelas centrais, assim, que ajudam muito o ser humano a conseguir se aprumar, né? Agora, fazendo um pulo, um salto aqui, vamos falar um pouquinho dos adultos, porque os adultos também tá com esse senso de vitimização, de sempre o problema tá para fora deles. Como que os adultos podem fazer uma bela e uma boa reflexão sobre isso? Como elas, né, se autocorrigem, né, colocando em outras perspectivas, porque no final do dia, até na posição de pai e mãe, né, e também no trabalho, você é modelo, você acaba sendo visto, ouvido e é uma referência, né? Sim. Bom, na fase adulta, isso aí se agrava, né? Por quê? Porque é um momento em que você já tem que estar ali, pelo menos com a sua personalidade ali sendo construída e ter mais consciência, né? Infelizmente, a gente não está falando de uma geração que tem tanta consciência assim, né? Então, a primeira coisa é saber tentar trazer, né, para si mesmo essa ideia de que, opa, eu sou reflexo para os outros. Muitos daqueles que vivem comigo dependem, né, de mim como, né, um exemplo em si, essa projeção, ainda mais se eu tenho filhos, né, isso aí não é só para quem tem, mas para quem não tem também, né, mas para quem tem, a responsabilidade aumenta, né, porque você está formando pessoas, e pessoas que você ama, né, que você quer que realmente se dê bem na vida. Então, e que se espelham em você, E que né? se espelham em você. Então, a primeira coisa é você saber o impacto que você tem no meio que você vive, né? Isso não é só, né, pensar em questão familiar, mas profissional, né? Olha, o que você exerce no seu meio profissional, o que você fala, o que você emite, o sorriso que você coloca no rosto, o bom dia que você dá, faz uma diferença absurda, né? Para projetar para os outros que, olha, independentemente dos problemas, e vai ter problema em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, em qualquer meio que você esteja, eu preciso trazer uma esperança. Nós somos esperança, né? Sim. De alguma forma. E ao mesmo tempo, né? Pensar sempre na ideia de livre-arbítrio. Quando você sempre se vitimiza, cria, né? Essa ideia de vítima o tempo inteiro, você acaba anulando a ideia de livre-arbítrio. Você acaba anulando essa ideia de escolha individual, de tomada das rédeas da própria vida. Imagina só, né? Tem muita gente que chega, né, na fase derradeira da vida, vamos pegar ali, né, depois dos seus 60 anos, nessa terceira, né, fase aí, onde você vê como uma pessoa que reclamou a vida inteira, Alexandre, lá, né, então, aquela pessoa lamuriosa que reclamou a vida inteira. Essa pessoa, ela não constituiu uma história. Isso é muito sério, tá? Porque quando você depois, né, de uma certa idade, você só olha, como fala assim, você olha só pro retrovisor da vida, né? Então, o que você fez? Caramba, eu só reclamei.
não servir ninguém, né? Sempre fiquei olhando muito para mim mesma. O meu foco, será que nessa fase, né? E muitos falam, né? Eu vejo isso muito, ouço isso muito de psiquiatras, que a depressão no pós-60, né? Tá muito relacionado a esse retrovisor que você olha. Que frutos que você deixou, né? E que frutos que você deixou, entende? Isso é muito sério. Então, isso é muito sério. Então, assim, será que eu realmente, né, foquei em construir essa minha personalidade sólida? Né? Será que eu realmente consegui servir alguém? Será que meu propósito de vida, ele serviu para alguma coisa, no final das contas? Se você chega lá na frente e você já não tem oportunidade de voltar muito no tempo, isso tem em si muito sobre o indivíduo, assim, é uma coisa que acaba afetando, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, criar essa consciência. E, obviamente, como eu falei para você, a cruz de Cristo é o nosso espelho. Então, quando você estiver desesperada, você vê que está entrando nessa, né, nessa ideia, assim, de, olha, vitimismo, reclamação, o tempo inteiro, é sempre se projetar, né, na medida do possível, na cruz. Eu falo que até para quem não é religioso, né, qual que é o símbolo da cruz, no final das contas? É que todo mundo carrega. Né, uma começou né, por Jesus Cristo, mas todo mundo carrega a sua, independentemente se você é religioso. Sim. Então, esse ar de consciência. E, óbvio, nós somos, né, seres racionais. Então, a gente precisa buscar essa racionalidade na hora de dizer, não, olha, eu posso tomar as rédeas da minha vida. E construir uma história. O quão triste é uma pessoa que chega lá na frente e constituiu uma história que, no final das contas, não fez muito efeito. Isso é muito Né? triste. Muito triste. Tá bom. Stephanie, falando um pouquinho agora de como corrigir, né? Eu sinto que existe um receio muito grande das pessoas em corrigirem com firmeza, tanto pares quanto nessa relação pais e filhos, ou até os professores com os alunos, né? Claro. Só que é importante corrigir, isso é fundamental no processo de educação e desenvolvimento da pessoa humana. Sim. Como criar esse equilíbrio? Quais são as dicas? Eu acho assim, né? Essa questão a gente já falou um pouquinho dessa questão da acolhida, de, né, projetar ali, né, entender o problema, então o que aconteceu, né, como que você se sentiu, então é muito importante você se sentir acolhido, mas na sequência, né, eu acho que uma questão que é crucial, assim, é você tentar, na medida do possível, ter uma postura de não humilhar a pessoa, não rotulá-la, né, como se aquele problema que aconteceu fosse a identidade dela, né, não é, definitivamente. Então, acho que a primeira coisa, né, acolher, então pensar sempre em não humilhar, em não projetar um rótulo, mas partir para aquilo que é consequência, né? A gente sempre fala que tem 3 coisas que desde a criança até o adulto, ele tem muita tendência, assim, a acolher, né, que é coerência, autoridade, mas uma autoridade, não um autoritarismo, né? E, na sequência, uma proporcionalidade das consequências, dos efeitos. Então, você ensina ali, né, essa questão da causa e efeito. Então, você ser uma pessoa coerente, uma pessoa que tem autoridade, que exerce, e, ao mesmo tempo, seja proporcional, né, naquilo que, enfim, né, você vai escolher como consequência de um ato que foi equivocado, né, do seu filho, de quem quer que seja, isso transmite uma segurança. Isso transmite uma segurança. Eu sempre falo às alunas, por mais que elas fiquem assim, meio resistentes, prof, por que aconteceu isso, meu pai? Mas elas pedem, eu não digo que elas pedem, tá? Eu digo que elas clamam por autoridade. Então, assim, professores que têm autoridade, pessoas que têm autoridade, essas são as que mais as meninas respeitam. E por quê? Porque você vê que isso é importante para a sua formação. Então, se você consegue equilibrar, né, você é uma pessoa coerente, tenta projetar aquilo que você fala na prática, não adianta só falar, né? A gente sempre fala que a ação, né, é que no final das contas move montanhas, não é a palavra em si. Então, a ação, a coerência, então se você realmente, né, tem aquela teoria, mas você age ótimo, isso vai ser fundamental. A autoridade, exercer o teu papel, e você tem um papel enquanto mãe, você tem um papel enquanto pai, você tem um papel enquanto professor, você tem um papel enquanto diretor, né? E essa autoridade, ela transmite essa confiança. E, obviamente, proporção, né, em relação às consequências. Às vezes os pais, eles ficam ali tão afoitos para punir, né? E a punição em si, ela, por si só, ela não vale de nada. Eu preciso tentar fazer com que o meu filho entenda, olha, então essa aqui foi a causa, esse aqui vai ser a consequência, mas proporcional. Porque às vezes fica tão afoito que acaba ficando tão desproporcional que os alunos, né, os filhos acabam vendo isso é muito injusto. Né? E de fato, às vezes
né? Então a gente precisa tentar, olha, se eu sou uma pessoa que eu sou mais colérica, sei lá, né, se eu acabo agindo com mais impulso, eu vou dar um tempo, vou pensar no que eu vou fazer, né, com essa atitude aqui que foi equivocada do meu filho, e na sequência a gente senta para conversar. Sempre pensar muito, né, nessa questão de como eu lido com os problemas. Às vezes é melhor a gente parar realmente, né, e recalcular a rota e ter tentar, né, fazer com que esse processo ele aconteça. Acho que isso, assim, é fundamental, né, para a criação aí dos nossos filhos. Não se Coerência, omitir, né? autoridade e Não se omitir. não se omitir de forma alguma, né? Bom, Stephanie, seu público aqui no colégio é o adolescente, né? Sim, As meninas ali. Então, pegando esse público aqui, eu imagino que toda essa situação ela acaba aumentando naturalmente, sim. né? Fala um pouquinho do papel do pai nessa relação com as meninas, né? Que é um papel super importante. Sim, sim. O pai, eu sempre falo, né, que quando a gente faz em preceptoria, o pai, ele costuma empregar fuga na época da adolescência, sabe, Alexandre? Ah, porque a menina tá cheia, né, os hormônios, os sentimentos, emoções, mulher é muito mais sentimental, né, muito mais emocional, carrega isso mais nas veias, assim. E aquele receio de piorar a situação, né? Isso. E aí aí acaba deixando a mãe mais sobrecarregada, às vezes mas a mãe, ela também é mulher, né, então elas são ali sentimentos e emoções que estão sendo trocados, e a menina geralmente tem um enfrentamento nessa fase maior com a figura da mãe, né? E aí o pai, quando ele vê uma situação dessa, a menina tá chata, né? A menina tá passando por esse momento, assim, mas ele se afasta. Só que o homem, ele tem, obviamente, mais, vamos dizer assim, ele é mais objetivo, né? Ele é mais, traz mais um pouco mais dessa segurança nessa fase da adolescência. Então, o que a gente geralmente sugere sempre em preceptoria? Agora é a hora do pai. A adolescência não é a hora necessariamente da mãe. Tá? Não que a mãe tem que se anular. Obviamente que ela vai ter a sua participação. Mas o pai, ele é fundamental, né, para ser o porto seguro numa época de tanta instabilidade emocional como é a adolescência. Então, quando as meninas chegam nos 12, 13, os pais às vezes falam, não, professora, é que ela se afastou de mim. É óbvio que ela se afastou de você. Né? Só que ela não vai falar para você que ela necessita de você, elas não verbalizam. A adolescente não verbaliza com facilidade. Só que ela sente quando você dá o quê? Presença, quando você dá atenção, quando você vai ali num dia, depois de um trabalho, né, um dia trabalhoso e tudo mais, e senta com ela 10 minutos para comer um chocolate e pergunta como é que foi o dia dela. Ela sente a presença. E ela não vai verbalizar isso. Você é que tem que tomar essa atitude. Então o pai, ele precisa estar presente, sabe? De corpo e alma, muito mais que a mãe nessa fase da adolescência. Porque senão essa turbulência de emoções, que é a fase da adolescência, ela acaba suprimindo, né? Ali, enfim, a menina como um todo. E o pai acha que ele não tem, deixa passar, né, essa fase, quando ela estiver mais madura, a gente não, é hora agora realmente de você sair, fazer uma programação com a filha, né, tem ali um tempo específico, não precisa ser todos os dias, mas uma vez na semana, e elas falam isso em preceptoria, tá, Alexandre? Elas dizem, elas relatam o quão gostoso foi um momento que o pai ali, que nem ele percebe, né, nossa, mas qual que é o sentido disso, qual que é o impacto disso? Tem impacto. Né? Então, essa segurança emocional que a gente precisa para as meninas formarem qual virtude for, não só responsabilidade, é o que vai fazer diferença. E é como ela vai projetar, no final das contas, né, o futuro relacionamento que ela vir a ter. Então, isso é muito importante, que o pai ele tenha essa consciência de que o papel dele é quase de protagonista na adolescência. Exatamente isso. Só pegando também mais um gancho que você comentou, disso das filhas projetarem nos relacionamentos futuros da vida adulta delas, aquele pai. Conta um pouquinho pra gente desse drama. Sim, é aquela coisa, né? Tudo que acontece dentro de um relacionamento, o primeiro relacionamento que ela vive, o primeiro exemplo que ela tem, tá dentro da casa dela. Né? Então, a forma como o pai trata a mãe, a forma como a mãe trata o pai, né? A forma como eles vão resolver os problemas, né? A forma como, né, um lida com, enfim, a profissão, um lida com, né, com os amigos, tudo isso é percebido. Então, é uma coisa que às vezes a gente fala que é uma coisa da rotina, meu filho tá mexendo no celular, tá lá no quarto dele, ele nem tá prestando atenção no que tá acontecendo em casa, não, ele presta atenção em tudo. E elas falam isso, elas relatam, né? E às vezes elas pedem um pouco, eu falo assim um pouco, né, de ajuda, né, no sentido de, olha, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, mas
enfim, eu tô vendo que não tá tão bem, prof. O que eu posso fazer para ajudar os meus pais? Filho, no final das contas, você não pode fazer muita coisa, né? Quem pode fazer alguma coisa é o pai, é a mãe. Então, a gente tem que dar muita importância. Opa, como que eu tô, de fato, tratando o meu casamento? Como é que, de fato, estou tratando os meus filhos, né? Para pais que são separados. Como é que é o trato? Será que eu sempre tento estar presente, né? Será que eu sempre tento oportunizar que as coisas aconteçam? Porque isso é uma coisa que elas veem. Então, por mais que não seja um casamento perfeito, né? Um casamento de filme, né? Porque isso realmente, de fato, não existe, né? Você tem os problemas, vai ter as intempéries e faz parte da vida. Mas que elas vejam o quê? Que tem uma estabilidade no ar, uma estabilidade dentro do lar, uma estabilidade mínima, que consiga ver e ser ali a bússola também para eu buscar, porque tudo que é projetado dentro de uma família é o que ela vai acabar fazendo na vida adulta dela. E que elas vejam os pais lutando, né, para adquirir as virtudes, quando o pai depois pede desculpas, ou Exatamente. aceita, ou tem aquela paciência. Essa questão é tudo, olha, em tudo você ensina, tudo falo que é formação, né? Em pontualidade, você forma a respeito, né? Em questão de cooperação em casa, você forma, em trabalho de equipe em casa, o que for, né? Você gera ali cooperação, você tem ali várias possibilidades, né, de gerar coisas que a gente nem pensa que é tão importante assim, que faz todo sentido, né? Por isso que eu falo que toda repetição de hábitos que oportunizam essa formação de caráter, por mais ordinário que seja, é extraordinário no final, né? Então, porque é o que vai dar sentido, né, para essa formação. Então, a gente sempre tenta colocar, assim, as famílias, né, a par disso, por isso a oportunidade delas também, né, estarem sempre muito presentes nas formações, em preceptorias, né, Alexandre? Porque a gente consegue conciliar tudo isso, trocar ideias, né, estratégia. Lógico que a decisão do pai e da mãe é soberana, não é a nossa, né? Obviamente que aqui a gente dá para dar um apoio, não para decidir sobre os rumos das filhas, quem somos nós, né, para fazer isso, mas de dar um apoio. Então, essa convivência família-escola, né, ela é tão importante, né, porque você vai acendendo algumas luzes que às vezes vão se apagando por conta do dia a dia, por conta da correria do dia a dia, né, então isso é bem importante, assim. Tá bom. A gente vive uma cultura de gratificação imediata, as recompensas, elas precisam vir rápido, fácil. Como educar as crianças para o valor do esforço e da constância? Joia. Essa é uma pergunta bem importante. A gente vive realmente numa sociedade muito imediatista, que ela quer o aplauso sem querer ter o esforço, né? Então, a gente vê às vezes a criança, né, que faz ali, sei lá, às vezes o pai fez por ela e ela mostra para a mãe: olha, mamãe, olha que bonito que eu fiz. E aí você fala: ah, sim, que lindo. Mas assim, gerou esforço, né? Isso teve uma dedicação, porque é isso que a gente vai movimentando desde criança, os nossos filhos, né? Opa, legal, o papai fez para você, mas vai ficar mais bonito se você fizer. Né? Então, isso desde criança, né, na adolescência, elas esperam sempre o aplauso. Né? Mesmo tendo sido feito, às vezes fizeram um trabalho magnífico, mas foi cópia. Então, assim, eu tô dando valorização, de fato, para a constância, para o esforço, para a dedicação ou para o resultado. Né? A gente vive, então, uma sociedade, querendo ou não, que às vezes, assim, olha, só para uma pessoa que tem bens, que tem recursos, né, que tem um cargo, que tem um status, ela já é super, assim, validada. Ah, legal, tá? A gente tem que tratar todo mundo bem. Mas, né, como é que foi esse processo? A gente dá realmente, também enquanto adulto, né, dá essa importância para o processo? Como é que foi o processo? Né? Como é que a pessoa chegou até, né, ter aquele intelecto, ter aquela... Porque às vezes foram para os meios que a gente desconhece. Às vezes as coisas acontecem de forma, né, enfim, não teve um processo, uma dedicação, uma constância. E a gente percebe que isso até os adultos, muitas vezes, acabam querendo dando esse aplauso, né, querendo ser imediatista. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a amar o processo. E o processo, ele é árduo. Né? O processo, para ele ser construído, ele exige muito de nós, e vai exigir o tempo inteiro, vai exigir as virtudes, vai exigir essa dedicação absurda, vai exigir, né, essa entrega, e se você não ama o processo, né, o resultado, até nesse sentido, pouco interessa. Então a gente precisa dar muito mais valor para a dedicação, para a constância, do que para o talento em si, para o resultado final em si.
né? Porque é esse processo que vai fazer com que a gente, obviamente, vá garantindo esse caráter, né? Essa não só a responsabilidade, mas as outras virtudes. Então, até que ponto a gente também, enquanto adulto, tem amado esse processo e observa esse processo e ajuda e orienta os nossos filhos a observarem esse processo. É importante conhecer a história também das pessoas, sempre. né? A gente está Quanto numa que era elas se de... esforçou, Sim. de quanto que elas se dedicaram, dos Sim. erros que elas cometeram e como elas Dos aprenderam com os erros. Exato. A gente vê muito essa projeção das redes sociais, né? Então, as pessoas lá, lindas, Melhor fofas, foto, maravilhosas, filtro, né? Então, maravilhosas, ricas, né? Enfim, tudo aquilo, tá. Mas e o processo? Eu costumo entender também como é que foi, né? Aquela história antes de admirá-la, né? Porque a gente cai muito nessa armadilha, né? De admirar antes de conhecer. Não é assim, né? A admiração, ela é uma conquista mesmo diária. Então, eu preciso entregar dia após dia para realmente que aquele resultado ele seja validado socialmente. É isso que deveria ser, né? Infelizmente, às vezes não é. E falando em conquista, queria agora mudar um pouquinho do tema e um tema super relevante, que é a autonomia, que ela não nasce espontaneamente, ela precisa ser conquistada, precisa ser ensinada. E quais práticas aqui no colégio e nas famílias que ajudam a desenvolver essa autonomia verdadeira? A gente sempre tenta trazer muito protagonismo. Cada fase, ela dá para entregar um pouquinho, né? Então, educação infantil, né? O que dá para entregar? Joga a fraldinha no lixo, joga a roupinha no cesto, né? Ajuda a mamãe a levar um tomate da mesa para a pia, né? Ajuda essas pequenas coisas. Fundamental 1, né? Então já consegue executar ali algumas tarefas, as tarefas em si. Arrumar a mochila, cuidar de uma planta, cuidar de um pet, né? Que seja. Ali na fase do Fundo 2, já consegue fazer um cronograma de estudo, né? Ou pelo menos já consegue executar esse cronograma com mais facilidade, consegue ter uma ajuda mais constante em casa, né? Na fase do ensino médio, a gente tem ali, a gente já vai, né, geralmente já conscientizando as meninas, mas também os pais nesse sentido. Então, consegue de fato seguir um cronograma, consegue ali ter uma ajuda também diária dentro de casa, consegue ter esse controle sobre telas, né? Então, cada fase, ela vai oportunizando, a gente precisa estar muito atento para isso, né? Oportunizando a gente de ver o que é possível que o meu filho faça. Então, o que ele pode fazer, eu não faço por ele, de forma alguma. Essa é uma frase que tem que estar sempre muito na nossa cabeça, né? O que ele pode fazer, eu não preciso fazer mais. Né? Porque senão você fica criando ali uma criança que é dependente o tempo inteiro, uma adolescente que é dependente o tempo inteiro e não vê esse florescer da autonomia. Né? A gente restringe até isso. A gente restringe, a gente obstaculiza quando você tenta blindar de qualquer coisinha que não pode, né? A gente sempre fala para pais que têm, por exemplo, né? Pessoas que ajudam em casa, que têm ali uma boa assistência. Isso, uma boa assistência, que tem uma empregada doméstica, o que seja. Oportunize. Porque ela não tem oportunidade. Essa geração não tem oportunidade, eu falo, é uma geração cômoda, ela não tem oportunidade de fazer, de servir, de fazer alguma coisa. Então, você tem que dar essas pequenas porções, o que ela pode fazer, deixa que ela faça. Né? Eu acho que outra coisa que eu ia dizer para você é a própria questão do protagonismo, decisões da família, às vezes de uma viagem, né? Oportunizar que o teu adolescente, que a tua criança, né? Obviamente ali depois dos 7, né? Porque senão ela vai querer ir para Disney ou para o Alasca, vai saber, né? A cabeça da criança é... Então, mas oportunizar que as decisões também sejam tomadas, né? Adolescente gosta muito disso. Prof, a gente escolheu isso, né? Eu falo que agora vou ser mamãe de novo, né? E aí, meu filho, com 2 anos e 4 meses, a gente pede às vezes, né? O que você acha desse tema para Esther? O que você acha? Você gostou mais desse brinquedo ou desse? E você vê que se vê inserido, se vê pertencente. Opa, eu tô participando também das escolhas. Meu pai minha mãe enxerga ali como um ser que tem uma potencialidade de escolher alguma coisa aqui. Isso é importante, né? Então, trazer esse protagonismo. Eu sempre falo assim, tentar também envolver, na medida do possível, os nossos filhos, principalmente aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade nesse protagonismo, dependendo do temperamento, dependendo do jeito que para o esporte, né? Porque daí você traz muito esse foco, né? O esporte, ele traz muito essa oportunidade de protagonismo mesmo, né? Então, num jogo coletivo, né? Você é peça fundamental. Então, oportunizar também essas experiências que faz com que a criança
sinta força, sinta responsabilidade, né? Sinta esse papel que ela tem dentro de um ambiente, seja ele qual for. Então, acho que são coisas que a gente vai oportunizando, né? E criando, obviamente, essa autonomia no nosso filho. Tá? Acho que o grande diferencial aqui do colégio é a formação humana, e a gente tem muito isso, né? Que a formação humana é a que leva à excelência acadêmica e são esses resultados, né, estupendos que a gente tem visto do Sim. colégio, né, no Enem, nas medalhas, nas Olimpíadas e etc. Né? Trazendo os pais nessa parceria, pais, colégio e formação humana, conta um pouquinho como os pais podem assim contribuir dentro de casa na formação humana dos seus filhos. Essa é uma coisa que a gente sempre fala. Primeiro, exige-se formação, tá? Não é assim, o pai, a gente não nasce sabendo das coisas. Eu falo que a gente tem que estar sempre muito disposto. A gente descobre que é pai e mãe, né? A partir do momento que você sabe que você está, né, ali enquanto mãe gestando, você sabe que você vai ter um desafio e um compromisso, que é de formar-se aos poucos, com a ajuda do colégio, por exemplo, ou lendo, ou participando de, né, formações, de debates, né, ouvindo tudo que você pode para você conseguir conciliar com essa educação. Eu falo que pai despreparado, né, não consegue muita coisa. Né? Então, nesse sentido, a partir do momento que você tem esses, né, vai saber, né, sabe ali que você vai conceber filhos, etc. A primeira coisa é você ter essa exigência consigo mesmo, né? De formação, de quem pode me auxiliar, né? De como que eu vou fazer isso, como é que eu vou ser enquanto adulto, como é que eu vou exercer as minhas virtudes, porque eu vou ser exemplo. Então, esse despertar de consciência, de formar-se, não só os meus filhos, mas a mim mesmo, é o que a gente vê que é o divisor de águas. Né? Então, eu não consigo exigir nada do meu filho se eu não sou exigido primeiro. Eu não consigo, na verdade, nada do outro se eu não mudar, né? Obviamente, a minha forma, muitas vezes, de agir, de ver o mundo, etc. Então, assim, tudo primeiro começa pelo pai, mas a gente sempre tenta despertar essa ideia, né, de formação. Por isso que a gente faz, né, uma série de recomendações de literatura para os pais, de livros de formação, de virtude, seja o que for, possibilidade de formação constante, esse aspecto do transcendente que a gente sempre desperta nos pais, né? Eu acho que sem essa força, né, de fato exterior, né, essa força de cima para baixo é muito difícil de lidar às vezes com as circunstâncias, e a gente que sabe que criar filho não é igual criar pet, né? Existe aqui um caminho muito distante. Então você está formando uma criança, você está ajudando a nutrir a alma dela, você está ajudando a nutri-la de fato em todas as dimensões. Então você tem que estar disposto a isso e tem que despertar essa consciência mesmo. Vou me formar, mas primeiro a mim mesmo, né? Então sempre olhando para si, né? Em prol deles, com certeza. Tá bom. Quando uma criança aprende a assumir deveres, estudo, tarefas, compromissos, o que se constrói na vida dela? Resumindo em 2 palavras, estrutura interior. Então, o que seria essa estrutura interior, né? Senso de realidade, né? Quantas vezes a gente vê que as pessoas têm fugido cada vez mais, né, dos problemas, vivendo vidas, igual eu falo, né, completamente de aparência, muitas vezes fuga para as redes sociais. Isso não é adolescente, a gente vê isso majoritariamente adultos. Então, senso de realidade. Então, isso é importante. Olha, veja, senso de realidade, né? Depois a gente fala formação mesmo de personalidade, consciência de personalidade. Cada etapa exige um pouco de nós. Então, a etapa da infância, a etapa da adolescência, né? E deixar com que essa personalidade ela se desenvolva com orientação, né? Mas com uma orientação, como a gente está falando desde o início do podcast, com muita consciência, né? Mas senso de realidade, busca, né? Obviamente, ele pela verdade sempre. Essa história de que, né, não precisa dizer o que é certo e errado, ele vai ver isso quando ele for adulto. Não, ele não vai ter essa estrutura. Então, a estrutura interior é o que nós, enquanto adultos, e nós, enquanto pais, nós ofertamos, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para que eles se sintam fortes, preparados e seguros para enfrentar os percalços da vida adulta. Então, sem essa estruturação interior, esse senso de verdade, do que é certo e do que é errado, né, fica muito difícil. Né, você não tem realmente um norte, assim, eu falo que não tem essa estrutura organizada, né, uma pessoa sem organização, né, minimamente, de valores, de concepção de mundo, de senso de realidade, acreditar de fato no que eu vejo e não daquilo que, né, as teorias muitas vezes dizem, né, eu falo que a gente está vivendo uma época em que às vezes a gente não está acreditando no que a gente está vendo,
A gente não está acreditando. Então, a gente está se baseando em teorias e a gente sempre fala, ser humano, isso eu sempre digo para as minhas alunas, né? Ser humano não é encaixado numa fórmula matemática, ele não é encaixado numa fórmula teórica, né, numa teoria. A gente tem várias possibilidades e várias teorias que nos ajudam a tentar entender o ser humano, mas o ser humano ele é tão complexo, né, formado de físico, de, né, alma, que não tem como, eu não tenho como aplicar uma fórmula matemática para resolver o seu problema, não tem como aplicar uma teoria. Então, por isso que a gente tem que ter, assim, muito esse sentido, né, de vida e observar como o nosso ser humano ele é complexo. E a gente ajuda, né, obviamente com as ferramentas que a gente tem, mas eu falo que sempre, eles sempre nos surpreendem de alguma forma, né. Então, acho que ter esse senso, assim, é sempre muito importante, né, de formar essa estrutura interior. E isso perpassa pelo papel do pai e da mãe. Né? Não, ela não vai construir isso sozinha. Né? Então, acho que essa é a questão. Assim, né? Excelente, Stephanie. Agora estamos chegando ao final do nosso episódio e eu queria que você, para os pais que nos assistem agora, se você pudesse compartilhar ou indicar uma ação concreta para eles, o que seria? Joia. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que sempre, né, pensar é que os hábitos, né, diários, as coisas ordinárias, que a gente às vezes não dá tanto, né, valor, assim, coisas corriqueiras, né, essa questão de pontualidade, né, que gera respeito, essa questão de trabalho em equipe que gera cooperação, né, essa questão de compromisso, todas as oportunidades que a gente tem de formação de hábitos é o que, no final das contas, vai produzir nesse meu filho, nessa minha filha, um senso de responsabilidade. Qualquer equívoco que é cometido por eles é uma oportunidade de educar, de forjar caráter. Então, a gente não pode simplesmente negar, né, ou passar por cima, ou blindar somente. A gente precisa ter esse foco, né, de que toda ordenação ela passa por hábitos e a gente precisa oportunizar que isso aconteça. Segunda coisa, acho que tem uma frase assim que eu gosto bastante de pensar, né? Que toda a responsabilidade ela passa primeiro por guardar brinquedos, segundo, por executar tarefas e terceiro e mais importante, por assumir o controle da própria vida. Então, a gente precisa deixar que os nossos filhos realmente assumam esse controle, para que sejam, obviamente, né, seres humanos fortes, corajosos e responsáveis. Acho que é isso, viu, Alexandre? Stephanie, excelente. Muito obrigado. Quero te agradecer aqui demais por esses brilhantes insights e ter compartilhado de forma tão generosa aqui com os pais aqui que assistem hoje o nosso programa sobre responsabilidade nos filhos e essa questão da vitimização. Mas antes de terminar, eu quero te parabenizar e desejar muita saúde para essa vida da Esther, que ela traga ainda mais alegria e felicidade para sua família. Amém, amém. Muito obrigada mesmo pelo convite, é um prazer estar aqui sempre e continuamos juntos aí, né, no colégio, sempre aí, cooperação junto com os pais. E tem muito assunto nesse tema, então, depois que a Esther nascer, quero você de volta aqui no programa. Tá certo, combinado então. Fechado? Fechado. Muito obrigado. Obrigada a você. A responsabilidade não nasce de grandes discursos. Ela nasce da repetição de pequenos atos diários. Cumprir um horário, terminar uma tarefa, reconhecer um erro, recomeçar depois de falhar. Quando crianças aprendem isso, algo fundamental acontece. Elas deixam de ser espectadoras da própria vida e passam a ser protagonistas. Educar para a responsabilidade é educar para a liberdade. E formar pessoas livres é talvez uma das maiores missões da escola e da família. Professor Stephanie, novamente muito obrigado pela sua presença e pela conversa de hoje. E você que nos escuta, obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Pais Profissionais. Até o próximo episódio.